Boa noite a todos, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, aqueles que vão poder estar ouvindo e estão me acompanhando nas redes sociais a respeito de tudo aquilo que Cristo, através da sua palavra, me instrui pela força e o poder do seu Espírito Santo. Tudo aquilo que Deus me ensina para que eu possa expressar o seu conhecimento e trazendo assim a luz da palavra para todos aqueles que têm desejo e interesse de aprender e todos aqueles que desejam a salvação da sua alma e assim um dia estar na vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou falando acerca da parábola do semeador, que aqui já tem uma definição da quantidade de pessoas que vão estar e que vão ser salvas em toda a raça humana, em toda a quantidade de pessoas que tem no mundo. Jesus Cristo, ele narra a parábola do semeador, ele prega a parábola do semeador e ele mostra para os seus discípulos que através da parábola do semeador já estaria tendo uma definição das pessoas que querem ter sua salvação. E para termos salvação, nós temos que ter interesse, temos que ter o desejo dos nossos corações. E aprendemos do Senhor Jesus, através dos seus escritos, que Ele deixou e ainda nos deu do seu Espírito Santo. Nos enviou o seu Espírito Santo para nos ensinar, para ser nosso professor, para ser nosso ajudador, para ser o nosso guia. E o Espírito Santo, ele está aí, buscando os verdadeiros adoradores que querem adorar o Pai em espírito e em verdade. E assim a parábola do semeador, Jesus Cristo começa a explicar para os seus discípulos, depois de tantas aflições, lutas e perseguições que já tinha existido, mesmo quando Jesus Cristo nasceu, já foi perseguido desde criança, já foi perseguido desde o ventre da sua mãe. Então Jesus Cristo já tinha tido experiências, várias experiências com as pessoas, com sua própria família, como está em Mateus 12:46. Então ele pega os seus discípulos, os seus apóstolos, e começa a falar através de parábolas ou por parábolas. E eu parei aqui no versículo 10 de Mateus 13. Que quem é discípulo, ou quem quer ser discípulo,
tem que ter o desejo de querer aprender tudo aquilo que o seu mestre tem para ensinar. Então vai depender do esforço, do desejo, da vontade de cada um. Então em Mateus 13:10 nos fala assim: e acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Então veja a colocação que Jesus faz para os seus discípulos. Porque a parábola, Jesus Cristo está explicando, expressando o que é o reino dos céus. Entender o reino dos céus é viver a palavra em espírito, é enxergar a palavra espiritualmente. Porque se cada um de nós, ao lermos ou estudarmos a palavra só com os olhos carnais, jamais vamos compreender o mundo espiritual, o reino espiritual, o reino celestial. Porque só através da fé nós vamos estar enxergando pela luz que é a palavra, e a palavra que é o próprio Deus, e o próprio Deus que é o próprio Jesus, que é a palavra em espírito e em vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, quando Jesus Cristo fala do semeador, que é Ele próprio que está semeando a semente do reino dos céus, para que cada um de nós possamos ver, enxergar e entender e viver e andar em conformidade o que está escrito, o que Ele deixou para nós. Porque nós temos que viver neste mundo como se não vivesse. Estar nesse mundo como se não estivéssemos. Porque aqui nós vamos cumprir as nossas missões, a qual Deus nos dá, como os discípulos dele, mostrando através da palavra o sentimento do Pai para com toda a humanidade, para com todas as pessoas, para com todo o ser humano. E assim, quando Jesus Cristo fala em Mateus 13:12, fala: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. Porque aquele que tem e terá em abundância, porque aquele que tem o desejo, porque aquele que tem a vontade, porque aquele que tem o conhecimento, porque aquele que tem o prazer de estudar a palavra, de orar, de se humilhar, de buscar veementemente o conhecimento e o discernimento da palavra, Deus vai nos dar e nos acrescentar mais. Mas teve pessoas, assim como Jesus Cristo explica, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por que lhe será tirado aqueles que tiveram ou têm? Porque tiveram só por um momento de tempo, com pouca duração, a semente. E assim ele vai explicar mais na frente como as pessoas que tiveram
e não deixaram a palavra frutificar mais ainda na sua vida, dentro do seu ser. Então será tirado e acrescentado àqueles que têm e querem mais viver, aprender e andar conforme a palavra, conforme os ensinos de Jesus. Por isso que ele falava a multidão por parábola, porque muitas vezes a multidão ela quer só as bênçãos, a multidão ela quer só preencher o seu ego e não preencher o seu ser e deixar ser transformado. Então Jesus fala em Mateus 13:3, por quê? Por isso lhes falo por parábola, por isso lhes falo como uma narração alegórica, trazendo um conjunto de elementos que vai invocar uma realidade ou uma ordem superior. Então a parábola ela é mistério, e o mistério só é revelado quando nós se aprofundamos em conhecer. Assim são todos os estudiosos que se aprofundam nos seus estudos. Os cientistas, o que estuda biologia, aquele que estuda filosofia. Então toda pessoa que estuda, se aprofunda no conhecimento, ela vai buscar aquilo que vai acrescentar na sua vida mais entendimento. Mas só que Jesus Cristo, aqui através desta parábola, está mostrando o interesse que as pessoas vão ter de conhecer as coisas que são do alto, as coisas que são do reino dos céus, que é duradouro, que é para a vida eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 13, Jesus nos fala assim, porque eles falam por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não compreendem. Porque a pessoa vai estar vendo o sentido figurado, vai estar vendo as ilustrações que Jesus Cristo estava colocando, mas o interesse é pouco. O interesse é pouco das pessoas. Então eles vão só estar vendo e ouvindo, mas não deixa a palavra germinar, não deixa a palavra entrar e criar raiz, para que ela seja o alicerce dentro do seu ser. E a base do alicerce é Jesus. O fundamento do alicerce é Jesus. E ouvindo não ouvem, e não compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então é isso que está acontecendo hoje, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas se alegram por um pouco de tempo. Elas sentem alegria, até testemunho da sua vida, da mudança
Mas se ela não perseverar, se ela não caminhar, se ela não lutar contra o seu próprio ser pecaminoso, maldoso, egoísta, se ela não se purificar da má consciência, da velha criatura, do velho homem, aí a palavra não vai servir de nada. É aquela semente, como Jesus Cristo vai explicar aqui na frente, que umas vai cair na beira do caminho, outras vão cair em pedregais e outras vão cair em espinhos. E assim vai se cumprindo que em toda a humanidade existem aquelas pessoas que caminham com Jesus Cristo só por um momento de tempo, muitas vezes para conseguir uma cura, uma libertação, para conseguir um bem material, e assim, quando conseguem, não deixa mais a palavra germinar, frutificar, alimentar, para que as pessoas venham transbordar a alegria de viver e permanecer e perseverar até o fim, que é assim que Jesus Cristo nos falou, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então há um começo, quando nós começamos a alegria que a palavra nos traz. Há um meio, que nós caminhamos, e muitas vezes nessa caminhada nós largamos aquela alegria que tivemos desde o princípio, do começo, quando recebemos a palavra. E há uma perseverança até o fim para aqueles que deixam a palavra germinar, dar fruto, multiplicar, transbordar. E assim nós possamos ser um testemunho vivo de Cristo. Porque a palavra fala que aquele que coloca a mão no arado, de maneira nenhuma pode olhar para trás, podem voltar. Mas os prazeres, as concupiscências, os desejos do mundo, o pecado, está tirando as pessoas da presença de Deus e assim levando elas novamente a ficarem sem frutos. E assim cada uma que deixa os caminhos de Jesus vai morrendo espiritualmente. E muitas vezes não querem voltar e não querem reconhecer mais o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Mas Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de compaixão, e entende nossas fraquezas. Mas através das nossas fraquezas nós podemos aproveitar e falarmos que eu não consigo, eu não posso, porque a palavra fala que a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas é Deus quem vai nos capacitar quando nós se voltamos totalmente para Ele e se arrependemos verdadeiramente de coração. Deus, Ele está sempre pronto para nos restaurar e colocar de volta novamente na sua direção.
Então, meus queridos, a salvação é um preço a se pagar, porque Deus pagou este preço. Então nós temos que lutar, porque esse mundo é um mundo pecaminoso, é um mundo de inimizade, de discórdias, de intrigas, de soberbos, de presunçosos, de pessoas que se enchem do ego, achando que nunca vai chegar o fim da sua vida. As pessoas acham que prejudicando outras pessoas, menosprezando, desprezando, acham que nunca vão chegar a morrer. Essa é a única certeza que o homem, que o ser humano tem na vida, é a morte. Mas a certeza que nós temos que ter, aqueles que querem Cristo, que querem viver, que querem andar com Jesus, é a certeza da salvação da nossa alma. Então por isso que Jesus Cristo nos fala em Mateus 13:14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Por quê? Por causa do desejo, da vontade de cada um, de querer estudar a palavra. Então Jesus Cristo ainda nos fala assim: porque o coração deste povo está endurecido. Então tem muitas pessoas que já ouviram a palavra, que já viveram a palavra, que já andaram com a palavra, que já louvaram a palavra, glorificaram a palavra, mas os cuidados, infelizmente, desse mundo abraçou elas novamente, tirando elas da presença de Deus. Porque o coração deste povo está endurecido e o ouvido de mau grado, com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu o cure. Então o prazer de Deus é que você esteja ouvindo, que abra o seu ouvido, e deixa a palavra entrar dentro do seu coração, que só assim vai trazer a cura da alma, a cura do espírito, e novamente vai ser restaurado a sua vida, a minha vida, quando nós deixamos verdadeiramente a palavra ser a semente dentro do nosso ser. Meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, Jesus Cristo deixa bem claro, no seu versículo diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Por que bem-aventurado? Porque tem desejo, tem vontade, quer, não desiste, anda em meio às dificuldades, às lutas, às tribulações, às decepções desse mundo, que é só o que tem a oferecer às pessoas, mas você, eu, nós estamos firmes, assim, com Jesus e a sua palavra. E assim vai se cumprindo a parábola do semeador, que aí você vai entender onde eu quero chegar, que diante de toda a população do mundo, das pessoas desse mundo, vai sobrar 25% daqueles que vão ser salvos, daqueles que vão desejar caminhar e não desistir e perseverar até o fim. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus e a paz e a doce consolação do Espírito Santo possa estar na sua vida, na minha vida, de todos aqueles que vão estar ouvindo, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo vídeo. Que Jesus te abençoe. Amém.